Investir no Japão pode te dar liberdade, mas também pode te fazer perder dinheiro rápido se você cometer os erros que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu vejo gente todos os dias, principalmente quem trabalha em fábrica, ralando 10, 12 horas por dia, juntando cada moedinha para no fim colocar o dinheiro em uma furada. Hoje eu vou abrir o jogo e te mostrar os 5 maiores erros que eu vejo os brasileiros cometendo ao investir no Japão. Como você pode evitá-los, né? Se você já investe ou quer começar, esse vídeo é para você. Meu nome é Thiago Alves, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Nipo Investidor, onde eu discuto estratégias para investir no Japão e a multiplicar o seu patrimônio. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sempre que eu postar. Também me siga nas redes sociais e fazendo tudo isso eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Erro número 1, investir sem saber o que está fazendo. Investir sem saber o que está fazendo é talvez o erro mais perigoso e infelizmente o mais comum. E eu falo isso porque recebo mensagens quase todo dia de gente que perdeu dinheiro com ações ou fundos aqui no Japão, simplesmente porque confiou em uma dica aleatória. Segundo o último relatório da Associação das Corretoras do Japão, o número de pessoas físicas investindo em ações no país ultrapassou a marca de 15,2 milhões de investidores, o maior da história. E o valor total investido por essas pessoas em ações listadas chegou a 183 trilhões de ienes, representando 8,3% de todo o patrimônio financeiro das famílias japonesas. Isso mostra que cada vez mais pessoas estão entrando no mercado. O problema, nem todas estão preparadas. Se você está entre esses novos investidores e ainda não entende como funcionam os impostos, o NISA, o que significa uma ação subir ou cair, você pode ser mais um número nessa estatística, mas do lado dos que perdem dinheiro. Comprar uma ação sem entender o que a empresa faz, quais são seus lucros, qual é o setor em que ela atua, é como assinar um contrato de trabalho sem ler as cláusulas. Você está assumindo riscos sem saber o que está em jogo. No mercado japonês, que tem características bem diferentes do brasileiro, como o sistema fiscal, o uso do NISA e as regras para dividendos, o risco de cometer erros por desconhecimento é ainda maior. Outro ponto, o Japão tem mais de 3.800 ações listadas entre a TSE Prime, Standard e a Growth. É muita opção e nesse mar de oportunidades, quem não tem critério claro vai acabar comprando por impulso. A boa notícia é que conhecimento reduz o risco. O primeiro passo para investir bem não é abrir conta na corretora, é estudar. Estudar o funcionamento da bolsa japonesa, entender o que são os rates, os dividendos, os tipos de conta como a Tokutei Koza e o NISA, porque no fim do dia, o investidor amador não perde dinheiro porque o mercado caiu. Ele perde porque não sabia onde estava pisando. E aí uma queda de 10% vira desespero. O imposto mal calculado vira multa. E o investimento mal feito vira frustração. Por isso, investir sem preparo não é só um erro, é uma escolha que pode custar caro. Erro número 2, comprar ações só porque estão baratas. Comprar uma ação só porque ela está barata é um erro clássico. E aqui vai uma verdade, barato e bom não são sinônimos no mercado financeiro. Muita gente vê uma ação cotada a 300 ienes e acha que está fazendo um ótimo negócio, enquanto ignora uma empresa sólida que custa 3 mil, mas entrega lucros consistentes há anos. Isso acontece porque as pessoas ainda confundem o preço da ação com o valor da empresa, mas o preço é só um número. O que importa, na verdade, é o que vem por trás desse número: lucro, fluxo de caixa, histórico de dividendos e perspectivas futuras. É como comprar um carro usado por 5 mil ienes e descobrir depois que o motor está fundido. A pechincha vira prejuízo. E no Japão esse erro é ainda mais comum, porque é uma infinidade de ações baixas, especialmente no segmento das empresas pequenas e voláteis. Hoje existem mais de 3.800 empresas, como eu disse, listadas na bolsa japonesa. Entre elas há oportunidades, mas também existem armadilhas disfarçadas de barganha. Era um exemplo real: a Takata Corporation, que fabricava airbags, era uma empresa tradicional. Suas ações eram negociadas a preços acessíveis e isso atraía muitos investidores iniciantes. Mas após escândalos envolvendo defeitos em seus produtos que resultaram em acidentes e processos judiciais no mundo todo, a empresa faliu em 2017. Quem comprou achando que estava fazendo um bom negócio perdeu tudo. Por isso, comprar uma ação só porque o preço cabe no bolso é agir como consumidor de liquidação e não como investidor. Porque quem compra a ação só porque está barata acaba vendendo quando ela fica mais barata ainda. E isso no mercado custa caro. Erro número 3, ignorar os dividendos. Tem gente que entra no mercado olhando só para o preço da ação. Essa ação valorizou
aumentou 20% no ano passado, então deve ser boa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes essa empresa colocou dinheiro no seu bolso durante esse período? No Japão, muitas empresas pagam dividendos regularmente e algumas chegam a distribuir mais de 4% ao ano. Aqui está o ponto, o investidor inteligente não vive só de valorização, vive de fluxo, porque a valorização é imprevisível, já o dividendo, quando bem selecionado, vira renda recorrente. É como plantar uma árvore de frutas, você pode esperar que o tronco cresça e aumente de valor com o tempo ou pode colher os frutos que ela dá todos os anos. E ainda deixa ela crescer do mesmo jeito. É assim que funcionam os dividendos, uma forma de receber parte do lucro da empresa direto na sua conta, sem precisar vender nada. Mas infelizmente muitos brasileiros do Japão ainda ignoram isso, ficam focados no preço da ação sem perceber que poderiam estar construindo uma renda passiva real, uma renda que com reinvestimento cresce mês após mês. E o melhor, no Japão os dividendos também podem ser isentos de impostos se você investir através do NISA, ou seja, você pode receber os seus dividendos limpos direto no bolso enquanto o capital continua rendendo. Ignorar os dividendos é ignorar a oportunidade de gerar renda sem depender de turno extra, sem depender de aumento de salário e sem precisar trabalhar mais uma hora sequer. Quem entende o poder dos dividendos entende que a liberdade financeira não está em ficar rico rápido, está em acumular ativos que pagam você todos os meses. Erro número 4, não entender os impostos. Imagina trabalhar o mês inteiro, fazer hora extra, cortar gasto e quando finalmente você investe e tem lucro, uma parte vai direto para o governo, porque você não escolheu a conta certa na corretora. Isso acontece com muita gente no Japão e o pior, acontece por falta de informação. Aqui no Japão existem dois tipos de conta que todo investidor precisa conhecer. Tokute Koza, que é uma conta tributável com cálculo automático de imposto, e a conta NISA, que permite investir com isenção total de imposto sobre o lucro e dividendos por um período indeterminado. Se você comprar ações ou REITs e tem um lucro numa conta Tokute, vai pagar aproximadamente 20% de imposto sobre o ganho. Agora, se você usar o NISA corretamente, esse imposto simplesmente não existe, ou seja, o mesmo investimento com o mesmo resultado pode gerar dois valores totalmente diferentes na sua conta só por causa da escolha da conta. E sabe o que é pior? Tem muita gente usando a conta Tokute sem nem saber que está pagando imposto, simplesmente porque abriu a conta padrão da corretora, clicou em OK e nunca mais olhou para isso. É como entrar no supermercado, pagar 20% a mais na hora de passar no caixa, sendo que você tinha um cupom de isenção no bolso, mas você não usou porque você não sabia que existia. Esse é o poder do conhecimento tributário, saber como funciona o NISA, o limite anual de investimento, o prazo de isenção e até o novo modelo que começou em 2024 pode representar milhares de ienes economizados a cada ano. Por isso, se você quer investir com inteligência no Japão, entender a estrutura fiscal não é opcional, é o mínimo, porque quem ignora o imposto, ignora parte do lucro. Vou até te dar um exemplo prático aqui. Imagine que você investiu 1 milhão em ações que pagam 5% de dividendos ao ano. Significa que ao final de um ano você recebeu 50 mil ienes em dividendos. Se você estiver usando a Tokute Koza, o imposto sobre dividendos é 20,315%. Isso significa que 10.157 ienes serão descontados automaticamente e você fica apenas com 39.843. Você perdeu mais de 10 mil ienes só em imposto. Se você estiver usando o NISA, não há imposto sobre o dividendo. Você recebe os 50 mil inteiros limpos na sua conta. Agora imagina isso por 10 anos. Você estaria deixando mais de 100 mil ienes na mesa só por não usar a conta certa. No mundo dos investimentos, detalhes como esse fazem toda a diferença no longo prazo e o tempo ele vai passar de qualquer jeito, então é melhor se atentar a isso. Erro número 5, parar de investir quando o mercado cai. Esse é o erro mais emocional de todos, também o mais perigoso, porque quando o mercado cai, ele não está te expulsando, ele está te testando. E a verdade é que toda grande valorização veio depois de um momento de queda. Mas quando os preços recuam, muita gente entra em pânico, vende tudo e trava. E o pior, acaba saindo do jogo justamente na hora em que deveria estar comprando
comprando mais. O investidor inexperiente vê a ação cair 10, 15% e acha que está perdendo. Mas a pergunta que eu faço é simples: você comprou ação ou emoção? Porque quem entende o mercado sabe que a queda é parte do ciclo. É como uma maré baixa antes da subida. Você já viu alguém construir um corpo forte na academia sem passar pela dor do treino? Com os investimentos é a mesma coisa. A dor da queda é o preço da valorização. Ela faz parte do processo de crescimento. Aliás, sabe quem mais compra quando o mercado está caindo? Os grandes, os institucionais, os fundos. Eles sabem que o retorno real está na constância e não na tentativa de adivinhar o fundo ou o topo. O investidor disciplinado continua investindo mesmo quando tudo parece estar desmoronando, porque ele entende que no longo prazo o mercado recompensa quem permanece. Parar de investir quando o mercado cai é como desistir de uma corrida porque começou a chover. Quem faz isso nunca cruza a linha de chegada. Se esse vídeo te ajudou a enxergar os erros que você deve evitar no mercado japonês, então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal do Nimpo Investidor e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, me acompanha aqui nas redes sociais. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Até o próximo vídeo e tchau!